Olá! Bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Acho que hoje aqui vai pegar fogo. Porque eu acho que eu nunca recebi tantas perguntas sobre um tema. E eu acho que é um tema que muitas pessoas estão esperando. Eu não sei se hoje é o melhor horário, né? Porque é sexta-feira, quase 6 da tarde. Vamos ver. De qualquer forma, depois eu vou ver se eu salvo essa live e disponibilizo para vocês no YouTube, quem não conseguir ver tudo. E por que é um tema, né? É bom que vamos ter todo final de semana para digerir. Mais ou menos por aí, porque vai vir muita informação, tá, gente? Muita informação, muita coisa que provavelmente muita gente não vai gostar de ouvir, mas que vai aliviar e trazer soluções, né, e perspectiva de entendimento para muitas pessoas. Porque ninguém explica pra gente, né? Ninguém conta pra gente o que a gente tem que achar ou entender sobre a menstruação. O que você sabe, né, quando você cresce, é que você vai sangrar a determinado momento do seu mês e você tem que proteger a sua calcinha e pronto. Ninguém te fala mais nada, né? Ninguém te fala se pode vir desconforto ou não, se isso é normal ou não, né? Como que faz para aliviar, como que faz para equilibrar, né? O que você tem que fazer para... O que é a menstruação, para que serve, né? Para que ela... o que ela beneficia, o que ela atrapalha. Então, assim, a gente vive numa sociedade que... Isso é muito importante, tá, gente? A gente vive numa sociedade que ensina pra gente que tudo que incomoda, você tem que amordaçar. Tudo que incomoda, você tem que... Eu vou falar, tá? Vou tentar falar um pouquinho de cada coisa aqui. Então, assim, tudo que incomoda, você tem que calar, você tem que tampar, né? Dor de cabeça, toma um remédio. Tem cólica na menstruação... Toma um remédio. Menstrua demais. Tem muito desconforto na menstruação. Então para de menstruar. Toma uma pílula, que aí você vai parar de menstruar e não vai encher o seu saco. E aí você pode ter sua vida normal. Então é essa cultura que a grande maioria de nós, né, foi criada, assim, de você realmente tapar os barulhos e tapar os incômodos, tapar os desconfortos e tapar realmente o incômodo. Porque se a gente for parar pra pensar, hoje, né, na nossa vida dinâmica e corrida, menstruar te toma um tempo, né? Te toma uma energia. Então, se você for parar pra pensar nessa cabeça ocidental que a gente tem, é um obstáculo. É uma coisa que tá no seu caminho, né? Que te atrapalha. Só que na visão ayurvédica, gente, é muito diferente do que a gente foi ensinado, tá? E é isso que eu quero explicar aqui pra vocês. Pra Ayurveda, né, a gente fala que menstruar é o presente que nós mulheres temos de desintoxicar o nosso organismo, tá? Yasmin, eu não vou entrar em questão de endometriose, isso é uma questão muito específica, isso é um desequilíbrio, tá? Para Ayurveda é um desequilíbrio do dosha Pitta e é uma manifestação desse desequilíbrio no seu corpo, uma vez que você limpa isso, né, essa informação e traz o equilíbrio dos seus doshas de volta, o seu corpo ele cessa essa informação, tá? Então é muito específico, eu não vou entrar em detalhes nisso não, vou falar mais sobre TPM, menstruação e ciclos de acordo com a visão ayurvédica. Deixa eu tirar isso aqui que eu fiquei com calor. Então, para Ayurveda, a menstruação é a oportunidade que nós mulheres temos de desintoxicar, tá? De fazer uma faxina dos nossos doshas. O que isso quer dizer? Todos nós temos todos os doshas, né? Mulheres, homens, todos nós temos os 5 elementos, né? Água, terra, fogo, ar e éter. Então, na Ayurveda a gente entende que existe um macrocosmos composto
por esses 5 elementos e nós somos nós somos microcosmos inseridos nesse macrocosmos e também somos feitos desses 5 elementos. E cada pessoa vai ter uma composição sobre esses elementos. Isso aí formam os doshas, tá? E cada dosha, gente, cada energia é responsável por um funcionamento do nosso corpo. Então vai ter fases... Saudade de você, Paulo, obrigada. Beijos. Então vai ter fases que determinado dosha vai exercer uma função na nossa vida, e principalmente de nós mulheres, falando de ciclo menstrual. Então aqui vocês vão entender melhor como que funciona essa história, tá? Então, a menstruação é uma oportunidade da gente fazer uma faxina dos nossos doshas, né? Da gente limpar. Então, acontece que para Ayurveda, se a mulher não estiver gestando, ela precisa menstruar. Ela precisa, porque senão ela não é saudável, ela não vai ser saudável, ela não vai estar saudável. Então aí já responde a questão da pílula anticoncepcional, né? Aí alguém me perguntou, eu recebi muitas perguntas, então assim, eu vou respondendo as perguntas num flow, e aí depois, quando sobrar um tempinho, eu pego pontualmente e respondo. Mas para Ayurveda, né, vamos entender que a mulher, porque a pergunta foi, a mulher não foi feita para menstruar, ela foi feita para procriar, gestar. E hoje a gente não segue esse ritmo, então o meu médico falou que a mulher não serve para menstruar todo mês. Gente, aí o que a gente tem que usar é uma questão de bom senso, tá? Para Ayurveda, se você não tá gestando, você deve menstruar. Isso não significa que você tem que engravidar, significa que você tem que menstruar. Só que para a mulher ser saudável, ela precisa ter uma menstruação saudável. E é uma coisa que pouquíssimas pessoas aqui no mundo, hoje em dia, têm. Por quê? Porque a gente vive desequilibrando os nossos doshas, né? E aí o que eu quero que vocês entendam? Eu trabalho com um programa de desintoxicação, né? Então, só para vocês entenderem a lógica da coisa. Primeiro é o pré-detox, né? É o diagnóstico e definições de alimentos e práticas para você começar a ter mais equilíbrio, né? Realinhar os seus doshas, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, ter mais disposição, melhorar o funcionamento do seu intestino. Então, são sugestões iniciais para você começar a se equilibrar, para que no processo de desintoxicação você não sinta muito desconforto. Porque se eu pego uma pessoa toda desequilibrada, toda intoxicada, cheia de ama, né, com os doshas todos desequilibrados, e faço uma desintoxicação com ela, é o que a gente chama de crise de cura. Ela vai ver a avó pela greta, ela vai sentir desconforto. Por quê? Porque o corpo ele vai fazer um movimento para desintoxicar e tá muito intoxicado, ela vai sentir aquele movimento e não vai ser gostoso. Outro exemplo que eu gosto de dar, um fumante que fumou muito tempo, ele vai parar de fumar, ele vai sentir um mega desconforto, ele vai tossir, né? O corpo dele botando aquilo pra fora, então vai ser desconfortável. Ele não vai respirar plenamente, puramente, lindamente, plenamente. Tipo, ai, que ar gostoso. Ele vai sentir desconforto. Então, por que nós sentimos desconforto na menstruação? Porque estamos desequilibradas antes da menstruação. Então, a menstruação é um reflexo do que você faz nas outras fases do seu ciclo, né? É descarga, é aquele momento que você desintoxica, que você limpa tudo que você acumulou. Então, se você tem sintomas de desconforto na sua pré-menstruação, na sua TPM, durante e depois, significa que você está muito desequilibrado. Então, gente, não adianta vocês me encherem de perguntas perguntando o que eu faço para minha cólica quando eu estou menstruada, ou o que eu faço para minha TPM para não ficar tão irritada, o que eu faço para minha dor nas costas no dia da minha menstruação, o que eu faço para o meu fluxo intenso. Isso são perguntas pontuais, paliativas. Você tem que perguntar o que eu faço para me equilibrar os meus doshas para não sentir desconforto na minha menstruação. Então, e é cumulativo, tá? O que você faz num ciclo, né? Antes do seu ciclo, você menstrua, e você faz depois no seu ciclo, você menstrua, tudo isso vai acumulando. Então, se você vai desequilibrando, né, os seus doshas, e você vai menstruando e você não vai equilibrando essa história, fica cada vez mais desconfortável, fica cada vez mais intenso os sintomas. Então, é realmente na visão ayurvédica, é você
equilibrar os seus doshas e ter muito cuidado no seu período menstrual. Porque da mesma forma, gente, é um presente da mulher, tá? Tem muita gente que fala, a mulher é mais frágil, mais fraca porque ela menstrua. Ela é uma abençoada porque ela menstrua, porque ela tem essa oportunidade mensalmente de fazer um panchakarma. Tem textos que consideram a menstruação, né, como um panchakarma, né, uma liberação de mala, uma liberação de toxina, de ama, né? Então é uma oportunidade. Então, a menstruação nessa visão de mala, né, de toxina que a gente excreta, o que vocês precisam entender? Menstruação é um movimento vata, tá? Toda menstruação é um movimento vata. Que o seu dosha vata, ele vai exercer essa função de movimento e de liberação, tá? Então, o que acontece? É como se o vata, ele fosse raspar aquilo, né, que foi produzido para eliminar. Então, vamos supor que você é do dosha pita e você causou um desequilíbrio muito grande do seu pita, e aí na hora que o vata for fazer a limpeza, ele vai ter muito daquela intensidade da energia pita, aí você vai ter sintomas de uma menstruação pita. Quais são os sintomas de uma menstruação pita? Irritação, pele acneica, dá espinha, dá um tanto de coisinha na pele, muito nervosismo, né? Aquela coisa de ficar agressiva. Pita, a mulher pita, quando ela tá menstruada, ela tá no período menstrual, ela fica agressiva, né? O fluxo é intenso, porque tem aí essa questão, né, do plasma, então é o fluxo intenso, uma cólica relacionada à queimação, uma sensação de queimação. Existem vários tipos de cólica. Então, é como se estivesse pegando fogo, assim, uma dor de fogo, sabe? Então, vamos supor que você desenvolveu um desequilíbrio do dosha kapha durante o seu ciclo, né, do seu período fora do seu ciclo menstrual. Você vai ter sintomas de uma menstruação de um desequilíbrio de kapha. Qual que é o desequilíbrio de kapha? Por isso que a cada ciclo podemos ter sintomas diferentes, perfeitamente, Bianca. Então, quais são os sintomas de kapha? Muito fluxo, chega até ter coágulo, tá? Gente, coágulo na menstruação é um sinal péssimo de saúde. Não é normal, tá? E a gente fala que a aparência da sua menstruação é uma forma de você identificar qual é o desequilíbrio que você está vivendo, tá? Então, sou vata, já que a menstruação é um movimento vata, é por isso que durante a menstruação o intestino prende mais. Perfeitamente. Então, se você é vata, você desequilibra o seu vata e durante um movimento vata, você fica super aérea, cabeça bem, onde estou? Quem sou eu? Né? Tem muita cólica, uma cólica seca, como se fosse um aperto mesmo, como se tivesse mal lubrificado, né? A estrutura. O intestino tendencia a prender, você fica com mais frio, né? Você fica com uma sensação de cansaço, de fadiga. Então, cada sintoma vai ser um reflexo do que você desequilibrou ao longo do tempo até chegar no seu período. É como se fosse o extrato bancário, né? Você botou dinheiro, tirou dinheiro, botou dinheiro, tirou dinheiro, e no final do mês é aquilo ali que você tem. O que você comprou, o que você gastou, o que tá faltando, o que sobrou, né? Então, se você gastou mais do que você tem, vai ter um déficit ali. Se você acumulou muitas dívidas, acumulou muita coisa, vai ter ali também um reflexo daquele exagero. Então, gente, o que vocês precisam entender dessa live aqui para ajudar vocês a terem essa relação com a menstruação, uma relação de mais equilíbrio, tá? Primeira coisa, equilibrar os doshas. E na Ayurveda, a gente entende que a menstruação, ela acompanha as fases da lua, tá? Inclusive, em várias línguas, menstruação e lua, né? A tradução é como se fosse lua, porque esse entendimento de que
nós acompanhamos as fases da Lua e nós temos os nossos ciclos, né, todos acompanhando essa dinâmica da natureza. Tudo nosso acompanha a dinâmica da natureza. Lembra que nós somos um microcosmos dentro de um macrocosmos, né? Então, o que a gente tem que pensar? Na Lua nova, que é período mais escuro, é a fase que a gente menstrua, né? Então, se for parar pra pensar, na Lua nova, nenhum bicho sai para fora, né, a caça. Os bichos da natureza ficam mais reclusos e a gente fica mais recluso. Então, no período menstrual, gente, nós mulheres precisamos nos resguardar. Por quê? Porque o corpo, ele gasta uma energia, mas é um trampo para ele fazer essa limpeza. Então você não pode ficar querendo que o seu corpo gaste essa energia toda para limpar e você fazer a sua musculação do mesmo jeito, você trabalhar igual uma maluca, você falar, você ir para festa, você beber, você causar uma ação excessiva para o seu corpo, porque senão você vai sobrecarregar o seu sistema, né? E vai ter as consequências disso. Então, a gente tem que sempre tentar harmonizar o nosso ciclo menstrual com a lua, respeitar essas fases seguindo essa estrutura, tá? Então, lua nova, escuro, recluso, mais quietinho, e aí eu vou falar dos subdoshas de vata para vocês entenderem mais. Aí, resumidamente, essas fases da lua, né? Tem a fase crescente, que tá saindo de vata, entrando pra lua cheia, que é a fase kapha, né? Que é a fase luta, é a fase da ovulação. Então, na fase da ovulação, a mulher, ela tá sendo regida pela energia de kapha, ela fica mais bonita, né? Não que kapha seja mais bonito, mas o kapha, ele tem aquela beleza da pele bem hidratada, né? Como se a gente estivesse preparando para copular, para ovular e fazer todo o processo, né? Então a gente fica mais sedutora, a gente fica mais sexual, não no sentido sexual da coisa, mas a gente fica mais, né, reluzente. Então é a fase, teoricamente, que a gente fica mais apta ali naquela ovulação, naquele momento, que é a fase da lua cheia, que tá brilhante, onde os bichos, olha, a natureza, todo mundo sai para copular, né? Sai para acasalar, o lobo uiva. Então, a gente tá acompanhando essa dinâmica aí. E caso não haja fecundação, né? Aí entra na fase minguante, que é uma fase pita, que você faz toda aquela preparação de metabolismo para preparar para descamar, para a menstruação acontecer, tá? Então, basicamente, resumidamente, gente, esse aqui é assunto, sei lá, eu poderia dar um curso disso, de tanta coisa que tem, né? De tanta informação, eu tô falando de uma forma bem resumida para vocês. Então, para vocês entenderem aqui, voltando lá, menstruação é um movimento de vata, né? O vata vai raspar toda aquela informação do seu saldo bancário ali. Então, se você teve práticas de equilíbrio, que eu vou falar o que vocês podem fazer. Você está equilibrando os seus doshas, você está respeitando a dinâmica da natureza. Você não vai ter desconforto na sua menstruação, né? Que é o objetivo. O objetivo, gente, é nós menstruarmos com tranquilidade, fluidez. O que é uma menstruação saudável para a Ayurveda? Você não tem um fluxo intenso e muito forte, não tem cheiro, não tem cor estranha, tem cor de sangue vivo, né? Ela não dura muito tempo, então ela dura de 3 a 4 dias no máximo. Essas pessoas que têm fluxo intenso, de que ficam 10 dias menstruadas, completo desequilíbrio, ou de kapha ou de pita, tá? Ou as pessoas que têm um fluxo zero ou amenorreia, né? Esse é um completo desequilíbrio de vata, tem que tratar isso aí, porque também não é saudável. E você, uma coisa dá uma inchadinha no seio, você fica um pouquinho mais retida, porque é normal, seu corpo tá passando por várias mudanças, né? Você completa o seu ciclo, né? E você, depois que passa a menstruação, tudo bem você, durante a menstruação, ficar mais quietinha, porque o seu corpo tá passando por todo esse processo, ele tá gastando muita energia, né? Como todo processo de desintoxicação é um trabalho penoso, então ele tá ali focado naquela energia de expulsar, então ele tá realmente mais quietinho. Não dá pra ficar malhando pesadão, tá? Durante a menstruação. Não dá pra ficar na balada até altas horas da noite. É um período que a gente tem que entender que nós temos
que ficar mais quietinhas e mais reclusas, e eu vou explicar isso bem detalhadamente daqui a pouco. A menstruação atrasada é total desequilíbrio, tá? Gente, a lua tem um período de 28 dias para completar, né? As 4 fases. 28 dias, que é bem parecido com o período menstrual. Olha que coisa linda, né? Então, assim, o período, a variação é de 28 a 32 dias. Isso aí não pode variar muito disso, porque senão é um sinal de desequilíbrio e você precisa reequilibrar essa história, tá? Então você precisa ter sintomas de uma menstruação saudável, você precisa menstruar, e depois que você menstruar, você tem que estar leve e plena e tudo certo e com muita energia. Esse é o cenário ideal, porque se você menstrua, depois que você menstruou, você fica o caco do bagaço, também tá errado, tá? Você não tá exercendo essa função com qualidade e propriedade como deveria ser feito, tá? Então beleza. Então a menstruação é um movimento vata e nós temos, gente, os subdoshas de cada dosha, tá? Então aqui a gente vai falar dos subdoshas de vata. Vata é Arri éter, Arri espaço, tá? E são 5 subdoshas, tá? Prana, Udana, Samana, Vyana e Apana, tá? Então por que eu tô falando isso pra vocês? O que vocês precisam entender disso aqui? Prana é essa região aqui, tá? Sentido, pensamento, fala e audição. Udana é deglutição e comunicação, tá? Então, prana aqui, tá? Respiração, audição, visão, pensamento. Udana, deglutição e comunicação, tá? Samana, digestão. Vyana, coração. Aqui, do lado esquerdo. E Apana, eliminação. Então, quando você tem sintomas, né, de relacionados à menstruação durante o período menstrual, isso é um sinal de desequilíbrio do Apana Vayu, que é um subdosha de vata, que é responsável pela eliminação. E por que é importante a gente entender todos os outros? Porque se você sobrecarrega o seu Prana Vayu, que é mente, audição, visão, a tendência é a energia sempre fluir para onde o fluxo tá menos intenso. Então, se aqui tá sobrecarregado, ó, lá embaixo, na hora de menstruar, você vai ter uma descarga, uma tensão muito grande, e aí vai vir desconforto. Por isso vem cólica, por isso vem, né, cãibra ou sensação de dor na lombar, porque tá sobrecarregada essa região. E o que causa o desequilíbrio de Prana Vayu? Pensar demais, por isso que nós temos esse desequilíbrio de vata, porque essa dinâmica, esse excesso de estímulo coloca a gente nessa situação estressante e a gente entra nesse ciclo de desequilíbrio. Pensar demais, trabalhar demais, muito estímulo visual, então ver TV demais, computador demais, celular demais, tudo isso vai desequilibrando o seu subdosha, né? O seu Prana Vayu. Respiração curta, né? Então você tá ansioso, tá pensando demais, tá elevando o vata. Aí você começa a respirar curto, ficando ansioso, tá desequilibrando o seu prana, né? Ouvindo demais, muito estímulo auditivo, gente. Música barulhenta, e TV, e coisa de ação, e barulho de carro, e telefone celular tocando, e gente falando, isso aqui vai sobrecarregando demais essa região aqui, tá? Udana, que é responsável por deglutição e comunicação. Se você come demais, come rápido demais, né? Ou se você fala demais, tá sobrecarregando. E a tendência é cada dosha que você vai desequilibrando, subdosha você vai desequilibrando, você vai sobrecarregando lá embaixo, que é responsável pela eliminação. Sentindo demais, muita frustração, muita angústia, muita dor, emoções mal resolvidas, vai sobrecarregando, né? Que é o Vyana, responsável pelo coração. Samana, digestão, o Agni fraco, né? Se você não tem um Agni que funciona, você não tem uma saúde que funciona. Então, tá vendo a importância de você realinhar toda a sua rotina e todos os seus hábitos para você não desequilibrar os seus doshas, subdoshas e doshas, para que na hora que você for eliminar, você não ter desconforto. Eu já vou ler as perguntas para vocês, tá? Então, se a gente tem muita ativação na cabeça, o fluxo segue para onde tem menos estímulo, lá para baixo. E o que inibe o fluxo de energia dessa área, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Preocupação demais, estresse demais, falar demais,
muito estímulo auditivo, visual, o clima seco demais, porque isso também vai ressecar, né, os seus tecidos, os seus datos, jejum em excesso feito de forma errada, então ficar muito tempo sem comer porque você esqueceu de comer, isso é super vata, né? Entre outras coisas, mudanças de estação, entre outras coisas. Então, por isso que é sempre importante, para Ayurveda, a primeira coisa, gente, mais importante, isso aqui eu tô dando uma pérola para vocês, mais importante do que saber o seu dosha, claro que isso, quanto mais você sabe, mais você se conhece, mais fica fácil de você fazer essa administração, menos dor você tem, menos doente você fica. E é esse o objetivo de um terapeuta ayurvédico, te ajudar nessa construção, nessa leitura e nesse autoconhecimento, tá? Mas mais importante do que você saber o seu dosha, entender qual dosha está desequilibrado, é você se perceber. Acordar e se perceber. Cada dia você vai estar de um jeito. Então, assim, se perceber e fazer o contrário do que está atuando. Então, se você acordou muito agitada, você não vai tomar um café, você vai tomar um chá para acalmar, né? Se você acordou com preguiça, tá dando soneca demais, você tá letárgico, você precisa ativar. É o contrário, não vai ficar dormindo mais. É entender, putz, tô letárgico, eu tô com preguiça, preciso fazer o esforço de me acordar e me movimentar para atingir meu equilíbrio, né? E aí você vai entendendo essa dinâmica do seu próprio corpo, tá? E você vai buscando o seu equilíbrio. Beleza, já falei de Apanavayu. Então, é um processo fisiológico que deve acontecer sem desconforto. Ah, mas a vida inteira, Xana, desde que eu menstruei, que eu me entendo por gente, eu tenho desconforto. Então, desde que você se entende por gente, você está desequilibrado e você não está saudável. Lembrando, gente, que estar saudável não é ausência de doença. Tá? Fiz todos os exames, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu não tenho nada crônico. Isso não quer dizer que você esteja saudável, tá? Estar saudável o que é estar saudável? Aí vem um resumo muito legal que eu separei pra vocês, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui, senão eu falo da minha cabeça mesmo. Enfim, quando você está fisiologicamente equilibrado e emocionalmente equilibrado. Porque de nada adianta você ter todas as suas funções metabólicas e fisiológicas funcionando, sendo que a sua cabeça tá você tá super ansioso, super angustiado com alguma coisa que você não digeriu. Lembra que eu falei pra vocês que pra Ayurveda nós não somos o que comemos, somos o que conseguimos digerir? E comida não é só isso aqui. Tudo que entra em contato com a gente serve como alimento. O que você vê, o que você escuta, né? O que você sente, o que você pensa. Então, qualquer uma dessas funções que entrar em contato com você não digerir bem, né? Você vai acumular toxina. Então, às vezes, uma doença ela é causada por algum processo emocional mal resolvido. Ou alguma crença que tá ali te instalando um pensamento super obsessivo e tá te causando, né, um desequilíbrio, tá te fazendo acumular ama, toxina. E é o seu corpo que vai responder por isso, tá? Carlinha, graças a você fiquei livre do dia e me senti segura para me equilibrar, mudando a vida para melhor em mais uma etapa. Gratidão. Ju, eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva a live pra vocês. Eu vou deixar salva aqui não, eu vou botar no YouTube. Então, gente, resumo da ópera. Equilibrar a Panavayu, tá? Equilibrar os doshas. Cuidar do seu saldo bancário, do que você faz antes de menstruar e ter práticas de equilíbrio, manter uma rotina. Eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Nossa, confusão que eu fiz aqui. Tá, então a primeira coisa é perceber o corpo e fazer o contrário do que você precisa para se manter em equilíbrio. Manter uma alimentação sática, manter uma alimentação saudável, tá, gente? Quanto melhor você comer, quanto mais prana você ingerir, lembra do prana? Quanto mais prana você ingerir, mais você vai estar estabelecendo o seu equilíbrio, né? Legume, verdura, evitar o excesso de carne, principalmente vermelha, né? Evitar alimentos industrializados, evitar açúcar refinado, tudo isso você já tá assim 40% do caminho andado se você evitar esse tipo de coisa, né?
E aí vem uma pergunta muito legal. Por que a gente sente vontade de comer doce quando a gente está menstruada ou quando a gente está de TPM? Porque não é um movimento um movimento ar de vata. Então, é como se o seu corpo estivesse te pedindo um aterramento. O sabor doce, ele causa esse aterramento, que é um sabor que equilibra a vata. Só que não necessariamente, né, a gente confunde, a gente acha que é chocolate, bombom, biscoito, bolo, e na verdade não é, ele tá pedindo só pra você comer uma abóbora, ou uma tâmara, ou uma fruta da época, né? Ele não tá pedindo pra você encher a cara de chocolate, seu corpo jamais faria isso com você, né? Só que a gente confunde, e aí entra muito aquela questão do que é emocional e do que é físico, o que é fome emocional, o que é fome física. Fisicamente, o seu corpo ficaria super feliz com uma maçã cozida com um pouco de canela, que é um sabor doce, né? Ele ficaria muito feliz com uma mexerica, que tá na época agora, ou uma tâmara, né? Ou um leite de coco com um pouquinho de noz moscada e canela. Ele ficaria super feliz, mas não. Aí vem, o diabinho mental, fala, barra de chocolate, pote de sorvete, pacote de biscoito, um pote de bis. E aí você entra num desequilíbrio danado, tá? Então, manter uma alimentação saudável, praticar meditação e respiração. Então, pensa comigo, todos os subdoshas que eu expliquei aqui agora, né? Se você promove um equilíbrio desses subdoshas na sua rotina, como meditando, você está descansando a mente, está promovendo um equilíbrio desse pranavayu. Você faz exercício de pranayama, você tá promovendo o equilíbrio, né? Entrada de prana no seu corpo, tem várias. E aí você fazer uma respiração de acordo com o seu dosha para trazer e promover esse equilíbrio melhor, né? Comer de acordo com o seu biotipo, respeitando o seu dosha, né? Então isso é uma coisa que ajuda muito, por isso que um atendimento ayurvédico é muito libertador nesse sentido, porque se você descobre que você tem uma tendência, você tem uma prakriti pita, né? Você tá no momento super pita, você vai fazer uma dieta anti-pita. Ou se você tá, né, você tem uma prakriti ou você está no momento kapha, você vai fazer uma dieta anti-kapha, uma dieta anti-vata, caso seja o cenário. E aí você entender qual que é o momento. Então, praticar meditação e respiração, né? Trabalhar o foco e a presença, tá, gente? Porque isso aí é um trabalho de equilíbrio emocional e físico maravilhoso. Porque o que acontece? A pessoa ansiosa, ela já tá lá na frente, ela treina tanto o futuro que ela esquece do presente. Então, assim, se eu tô aqui na live com vocês, chega o Rodolfo aqui pra mim agora, não porque ele não tá aqui, mas ele chega pra mim e fala assim, eu preciso conversar com você. A pessoa que treina muito estar no futuro, ela já começa a ir lá pro futuro. O que será que ele quer falar comigo? Ah, e se for alguma coisa séria? Se for algo ruim? E se for isso? E se for aquilo? E eu esqueço daqui. Eu saio completamente do presente. Esqueço de vocês, todo mundo puff, some da minha frente e eu fico alimentando, uma coisa que nem existe, que nem sei o que é. Eu fico me preocupando, me ocupando antes do tempo, lá no futuro, que é uma coisa bem vata. Então, a maior pérola que eu posso compartilhar com vocês é: pratique o presente. Evite fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso desequilibra muito o seu vata, tá? Então, assim, vai fazer live, faz live, vai estudar, vai estudar, vai brincar com o cachorro, vai brincar com o cachorro. Às vezes eu tô brincando com o Lego, eu me pego no celular, brincando com ele, jogando a bolinha, e eu falo, putz, tô fazendo errado, eu tô brincando com o cachorro, eu não tô mexendo no celular. E aí eu trago a minha atenção de volta. Então, são esses pequenos exercíciozinhos que vão te ajudando a promover e instalar o equilíbrio no seu corpo e na sua mente, tá? Então, a menstruação é o reflexo de todo o conteúdo do mês. Coloquei essa frase aqui, achei bem legal. E aí, outra coisa legal também, tá? Aí vamos lá, para as recomendações. Tem aí, gente, umas coisas que eu lembro que minha avó falava, né? A avó de vocês, o bisavó de vocês deve ter falado alguma vez sobre o que você não faz quando você tá menstruada. E aí a gente entende como que a cultura, né, essa cultura antiga dos nossos antepassados vão passando de geração para geração e carrega muito do conhecimento ayurvédico, né? Então, assim, quando você estiver menstruado, evita pisar no chão frio, evita andar descalço, né? Evita lavar a cabeça ou ficar com o cabelo molhado. Tá menstruada? Vai secar o cabelo. Eu lembro da minha avó falando isso. Não pode ficar com o cabelo molhado, tem que secar o cabelo.
evitar de comer comida muito doce. Então, assim, o que você precisa fazer quando você tá menstruado, você tá de TPM? Evitar tudo que seja muito frio, que pode ser que agrave o seu vata, tá? Então, evitar comida gelada, comida fria, comida crua, evitar ficar com o cabelo molhado. Nos livros védicos, nos textos védicos antigos, ele fala pra nem lavar a cabeça, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Porque senão a gente vou assustar mais ainda vocês. Mas vai lavar o cabelo, seca o cabelo, não fica com o cabelo molhado, ainda mais porque tá frio agora. Então, vocês já perceberam como é que quando tá frio a gente fica com mais cólica? Faz sentido? Evitar de comer muito doce, porque lembra que é acumulativo? Então, se você nessa TPM comeu muito açúcar, bis, biscoito, bolo, sorvete, no outro, tá lascada. Tá lascada. Gerou um acúmulo de toxina, gerou um excesso de informação e vai ser manifestado naquela próxima eliminação ali, naquela próxima limpeza, tá? Então toma muito cuidado. O que você faz numa TPM, ela vai ser refletida na sua próxima TPM, na outra, e vai acumulando. Então, prestar atenção nos seus sintomas, como é a sua menstruação, vai te informar muito bem qual tipo de desequilíbrio que você está manifestando. Menstruação com muito coágulo, muito fluxo, né? Com muito inchaço. Tem gente que fica no período menstrual super inchada, pálpebra inchada e muito inchaço abdominal, inchaço no braço, tem gente que incha inteiro. Dosha Kapha, tá? Fica muito irritada, muito nervosa, muito agressiva, muito impaciente. Pitta, né? Fica mais reclusa, mais insegura, mais tímida, mais preocupada. Vata, tá? Enxaqueca, bem lembrado. Enxaqueca vai depender do dosha. Tem enxaqueca Pitta, enxaqueca Vata, enxaqueca Kapha. Então, a forma como a sua enxaqueca manifesta também vai te dizer qual dosha que tá desequilíbrio, tá? Aí são cenas para um próximo capítulo, para uma próxima live, porque senão a gente perde o fio da meada aqui. Mas não é para ter enxaqueca no período menstrual. Não é normal, tá? O normal é não sentir nada. No máximo, um peitinho mais inchado, no máximo, uma pequena cólicazinha do movimento mesmo, mas nada que te tire a sua paz, tá? Deixa eu ver o que mais. Então vamos lá, sugestões. Entenderam que não é para na hora da menstruação ninguém vir no desespero fazendo coisa paliativa? É toda uma construção, tá? Então, aí tem umas sugestões muito específicas aqui, né? Você fazer algumas coisas para vata, óleo de gergelim, uma oleação, né, na região abdominal, sentido horário, com óleo morno de gergelim, caso de muita cólica. Para alguns doshas, alguns chás, para outros doshas, outros chás, mas ingerir suco de babosa, aloe vera, né, perto ali do período menstrual, uma semana antes, é uma coisa que ajuda muito, porque o vata é seco, né, excesso de movimento, a aloe vera, ele lubrifica e traz aquela propriedade mais refrescante, então pode ser que ajude. Uma coisa muito legal para cólica, quando você estiver com cólica, que eu gosto de passar para os meus pacientes, chá de gengibre com erva doce ou chá de gengibre com camomila, dependendo aí do dosha, se for muito pita, camomila, se for um vatinha, erva doce, mas o gengibre ajuda muito nessa história de eliminação. E chá de canela fervida também ajuda muito. Pranayamas, então assim, tá chegando no seu período menstrual, faz exercício de pranayama, tá? Tem vários exercícios de pranayama, você fazer específicos pro seu dosha ajuda muito. Então, assim, pra pita, você vai fazer, né, uma Shitali, que é uma respiração, um Shitali, né, que é uma respiração mais refrescante. Pro vata, você vai fazer um Nadi Shodhana, uma respiração mais tranquila, né? Enfim, pro Kapha você vai fazer uma outra e aí você vai promovendo esse reequilíbrio dos seus doshas. A respiração é uma coisa maravilhosa. Algumas posturas, algumas asanas de yoga, né? Principalmente de Hatha Yoga, não é pra ninguém... Gente, quem faz yoga aí, tá? Ayurvedicamente, uma das coisas mais absurdas é você fazer invertida menstruada, tá? Então, assim, não façam posturas invertidas ou posturas muito intensas de yoga durante a sua menstruação, porque você tá querendo promover um fluxo para baixo e aí você faz
o contrário, impedindo o fluxo natural, isso aí causa uma bagunça danada pro seu corpo. Então, se você for fazer yoga durante a sua menstruação, e na verdade não é pra fazer nada, tá menstruando, são 3 dias, pelo amor de Deus, fica de boa aí, relaxa, tudo certo. Mas se for fazer, principalmente se você tem cólica, fazer umas posturas do Hatha, tá? Então, seja uma posição, né, child's pose, é porque eu faço yoga em inglês, posição da criança, ou você fazer, né, uma borboleta, que você vai sentar, né, algumas posturas que vão te ajudar nessa promoção do equilíbrio. Caso de dismenorreia, que é o caso do fluxo intenso. Já falei aqui que ou é um desequilíbrio de kapha ou um desequilíbrio de pitta, tá? Tem que equilibrar esses doshas. Tem alguns chás, tem algumas dicas alimentares, tem algumas ervas ayurvédicas que eu gosto muito de usar para esses casos que ajudam nesse reequilíbrio. E tem algumas práticas. Então, se você tiver com algum desequilíbrio de pitta, você vai fazer coisas mais frias, tomar um banho mais frio, evitar alimentos muito gordurosos, você vai seguir uma dieta anti-pitta para te evitar esse desconforto, tá? No caso de amenorreia, eu não lembro onde que eu botei aqui, mas em caso de amenorreia ou de menstruação muito fraquinha, você precisa promover um equilíbrio do seu Agni, ativação do seu Agni, porque o seu Vata provavelmente está desequilibrado, não é normal. Então você vai fazer um trabalho de reequilibrar o seu Agni, de ativar o seu Agni, tá? Alguns chás, tem várias ervas ayurvédicas maravilhosas para isso, mas não sai tomando igual por sua conta, porque toda erva tem efeito colateral, não é porque é natural que não tem efeito colateral. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas errando. Então peça orientação, tá? Vale muito a pena investir nisso. Deixa eu ver o que mais. Tá, então recomendações. Quando você estiver no seu período menstrual, TPM e durante o seu período menstrual, silêncio. Fique em silêncio, né? Não sobrecarregue os seus subdoshas de Vata. Então fique em silêncio, evita muito barulho, tá? Evita discussão, evita ouvir coisa chata, evita muito estímulo, evita ficar muito no celular, muito na TV. Ah, mas eu trabalho com o computador, Xanda. Beleza, eu não tô falando pra você mudar de emprego não, mas eu tô falando que na hora que você chegar em casa, você não vai sair do seu trabalho do computador, chegar em casa e ficar no celular. Entendeu o que eu tô falando? Tudo é consenso, tudo é equilíbrio. Evitar abusos climáticos, então nem frio demais e nem calor demais, tá? Botar pé no chão, tá frio, não vou andar descalço, não vou beber coisa gelada, não vou comer salada. Ou então tá muito quente, não vou ficar tomando sopa, não vou ficar tomando chá muito quente, não vou ficar me irritando, enfim. Dormir bem, tá? Então, assim, promover um bom sono e uma boa alimentação para equilibrar os seus doshas. Então, o que é promover um bom sono? Gente, higiene do sono. É aquele ritual noturno que eu já falei para vocês várias vezes aqui. Se vocês quiserem, eu repito para vocês aqui, tá? Mas principalmente é isso, você ficar na sua, tranquila, tá bem introspectiva, entendendo aquele momento maravilhoso do seu corpo. Menstruação não é um inferno na terra, igual eu vejo muita mulher falando, ai que saco, menstruar, um saco, não sei o quê. Sorte a sua menstruar, tá? De verdade, é uma liberação do corpo. Homem precisa pagar para poder fazer panchakarma, você tem um panchakarma gratuito, mensal, gratidão ao universo. Chazinho de erva doce, beber água de rosas ajuda muito na questão, né, de regular os doshas aí pro ciclo menstrual. Então eu respondi aí várias das questões que vocês trouxeram pra mim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Os primeiros dias do fluxo com muita cólica, o que fazer pra melhorar? Então eu já respondi que você não vai tratar paliativamente, né? Na hora que a porca tá o seu rabo, vai ser antes. Porque tem meses que os efeitos são mais intensos que outros, já respondi essa pergunta também. É possível ficar tão equilibrada que nem TPM, principalmente a alteração de humor sentimos? É o ideal, né? É o nosso cenário a ser alcançado. Muita cólica, pressão e fluxo de muito sangramento normal? Não é normal.
tá? E, gente, o negócio é o seguinte, e uma coisa que vocês precisam entender, não é pra você comparar a menstruação com a da coleguinha, não, né? Isso que eu tô querendo dizer, que todo mundo tem que ter o mesmo fluxo, todo mundo tem que ter o mesmo período menstrual, não. É uma visão geral e você respeitar a sua constituição. Então, uma pessoa que tem uma constituição CAFA, talvez ela tenha naturalmente um fluxo mais intenso e um período mais prolongado, naturalmente, mas aquilo não traz desconforto para ela. Entendeu a diferença? Então, não é regra, não é protocolo. Mas se aquilo te causa desconforto, dor ou fraqueza, ou irritação, significa que você está fora do seu equilíbrio. Mas se você tem um fluxo mais curtinho, de 2 dias, mas você não sente dor, não sente incômodo, tem energia, tá tudo certo? Tudo certo. Pode vir o Papa do Ayurveda falar pra você que você precisa misturar 4 dias, você vai mandar ele catar coquinho, porque não tem nada a ver, tá? E Pita é a mesma coisa. Então, assim, se você tem uma tendência, você tem uma prakriti Pita, você vai ter uma tendência a ter um fluxo um pouco mais intenso, né? Agora, uma coisa que as Pitas têm que prestar atenção. Se tiver cheiro forte, o que é uma tendência. Minha menstruação tem muito cheiro forte, por exemplo. Então eu tenho uma tendência aí de um desequilíbrio de Pita. Aquela cor de borra de café muito escura, tá errado, tá? Então prestar atenção nisso aí. Presta atenção na menstruação de vocês, assim como vocês teriam que prestar atenção no cocô, como é que tá o cocô, como é que tá a cor do xixi. Você não paga pra fazer exame de fezes, exame de urina. Então aí, ó, presta atenção como é que estão os seus malas, né? As suas eliminações. Deixa eu ver o que é mais de TPM acne, porém com ausência de menstruação. Então aí você tem um desequilíbrio de Pita, né? E uma amenorreia. Tem que equilibrar Vata e equilibrar Pita, tá? Cólicas insuportáveis e alimentação, já respondi, né? Você tem que equilibrar os seus doshas com a alimentação. Como regular os hormônios após largar a pílula? Aí vem a questão da pílula, gente. A pílula faz uma bagunça danada no seu corpo, faz um acúmulo de toxina danado e, como todo processo de desintoxicação, vai fazer barulho por um tempo, tá? Então você pode incluir práticas de equilíbrio, né, na sua rotina, na sua alimentação, exercícios de yoga, de asanas, de pranayama, para você evitar que essa transição seja muito sofrida, para você acelerar esse processo aí de eliminação, tá? É o que eu posso dizer aí de recomendação. O que comer na TPM, sempre você comer alimentos que vão te promover um equilíbrio do seu vata, um equilíbrio do seu pita, um equilíbrio do seu kapha. Então, alimentos legumes, verduras, aquilo que eu falei de evitar os industrializados, evitar tudo que vai sobrecarregar o seu sistema. Deixa eu ver as perguntas aqui, que eu vi várias. Xanda, tinha vários policísticos e meu médico recomenda a tomar anticoncepcional, mas sem pular a menstruação. Queria saber o porquê dos ovários policísticos e como resolver sem medicamento. Ana, aí tem que analisar para entender o porquê dos ovários policísticos, mas geralmente é uma condição Pita, tá? Gente, essa questão assim, né, a medicina ayurvédica versus medicina ocidental, a gente tem que entender que tem vários processos assim, analíticos de entendimento, várias questões envolvidas, muita coisa da indústria farmacêutica também que a gente tem que dar uma filtrada. Mas na grande maioria das vezes, o que um médico ayurvédico vai te recomendar vai ser diferente do que um médico ocidental vai te recomendar, tá? Você tem que entender, se você quer seguir uma perspectiva ayurvédica, entender essa necessidade desse funcionamento natural. E mesmo que você menstrue tomando pílula, você está impedindo um funcionamento natural do seu corpo, tá? Produções naturais de hormônio. Você está, de novo, amordaçando o seu corpo. Ele está te falando uma coisa e você está fazendo outra. E ovário policístico para Ayurveda, claro que isso vai depender muito de cada caso. Eu não estou aqui para prometer cura para ninguém, não. Mas para Ayurveda, ovário policístico é totalmente reversível, tá? DIU de cobre é considerado ruim na Ayurveda? Então, gente, se você pega os textos, né, os textos antigos para estudar, não tem nada falando de DIU, porque na época não existia DIU. É a mesma coisa do copinho coletor, tá? Não tem nada específico disso, mas se você for analisar os textos, fala que qualquer coisa que seja um corpo estranho e que altere o funcionamento natural do seu corpo, tá te tirando de um senso de equilíbrio. Então, até o copinho, de certa forma, ele tá tirando o senso do equilíbrio, porque ele tá ali dentro, causando um vácuo, e por mais que ele seja megamente sustentável, tem todo, né, seja menos pior do que o absorvente sintético, ele tá ali causando um efeito, tá? Então, tem gente que até relata que aumenta fluxo depois que aumentou o fluxo depois que começou a usar o copinho, enfim, mas
Então, o DIU de cobre entra mais ou menos nessa perspectiva. Só que a gente tem que usar o bom senso, tá? Se você botou o DIU de cobre, que quando eu falo para as minhas pacientes pararem de tomar pílula, a primeira recomendação que eu dou é o DIU de cobre. Tipo assim, conversa com a sua ginecologista, né? E estuda essa possibilidade. Porque 1000 vezes você botar um DIU de cobre do que você ficar tomando uma pílula ou um DIU de Mirena. Que no final das contas é a mesma coisa, né? Vou ser processada aqui, mas tudo bem, eu já ignorei essa fase da minha vida. Só que é o seguinte, se você botou o DIU de cobre, tá tudo certo, você tem um fluxo ok, você não morre de cólica, você tem um organismo funcionando maravilhosamente bem, tudo certo, né? De novo, pode vir o Papa da Ayurveda, mas tá tudo bem, né? Não é nada agressivo e o cobre tem as suas funcionalidades, tem os seus benefícios para oferecer para o corpo, né? E tem o DIU de cobre e prata também, que faz essa mescla aí de metais preciosos para o nosso corpo. Mas aí são cenas para um próximo capítulo. Então, pílula já falei. Ai, tem muita pergunta. Quanto tempo em média o corpo começa a se tornar limpo após parar com o anticoncepcional? Cíntia, isso depende do que você faz pro seu corpo conseguir fazer esse processo. Se você ajuda ele, vai ser rápido. Se você atrapalha ele, vai demorar. E se você atrapalha ele e ainda bota um tanto de obstáculo na frente, não ajuda, atrapalha, ainda põe mais obstáculo, aí realmente você vai demorar anos. Tipo, anos. Nada disso vale para quem toma anticoncepcional, né? Porque não é uma menstruação saudável. Perfeitamente, vocês entendem tudo muito rápido. Leite de coco, noz moscada e canela, que delícia. Delícia, para equilibrar a vata. Então, para quem tem insônia, leite de coco com noz moscada é chuchu. A panqueca de banana com canela e mel que aprendi com você me salva e mata minha vontade de doce. Tá vendo? Não precisa de muito. Você faz uma panquequinha ali de banana com um ovinho, ppp, põe uma canela, você matou sua vontade de doce, não desequilibrou, equilibrou o seu vata e tipo, tá tudo certo. Emoção equilibrada e fisiologicamente equilibrada. A vontade de doce vem uns dias antes de descer a menstruação. Quando desce, nada de vontade de doce. Fico até sem vontade de comer. Então, você vê que é realmente essa necessidade do corpo de equilibrar o vata com essa necessidade dessa vontade de comer coisa doce, né? Esse aterramento aí, depois que o fluxo passa, já é um outro processo, né? E aí vem outras necessidades, outras informações. Eu queria tanto aprender mais sobre essa terapia. Tem algum lugar aqui em BH que dá aula? Tem um espaço... Putz, não lembro mais. Eu até sigo eles. Espaço Sátiva. Não lembro, mas tem 2 espaços bem legais aí em BH que dão aula assim. E hoje em dia tem muito curso online também, inclusive esses espaços estão dando curso online. Minha avó me xingava por lavar o cabelo, viu, Dani? Entendeu? É isso, a sabedoria de vó. Maravilhoso. Dificilmente eu seco o cabelo, vou começar a secar. Principalmente nesse frio, tá, Flávia? Porque eu também não sou muito de secar o cabelo, mas eu saio do banho, eu tô super vata. Se eu sinto que meu cabelo tá molhado, eu começo a ficar com muito frio e eu não paro de sentir frio até eu secar. Então eu já saio do banho, dou aquela secadinha marota e tá tudo certo. Primeira menstruação que não tive enxaqueca, não à toa, foi a primeira menstruação pós-limpeza corpo e mente com você. Ai, que amor! E tá vendo, Kim? Não precisa de muita coisa. Uma semana que você dedicou ali, né, pra você, pra sua limpeza, pra estar com você, se conectar, o seu corpo não reclama. É muito mágico, gente. Não precisa de tanto. A gente acha que precisa ir lá pra Índia fazer um panchakarma e ficar lá 21 dias passando, né, por todos os processos de limpeza. Não, você pode fazer isso no seu dia a dia. É só você dedicar a você, né? Parar parar primeiro com as crenças, assim. Eu não vivo sem, eu não consigo, isso pra mim é impossível. Esquece isso e faz o que você precisa fazer, né? E no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu já falei isso pra vocês. Geralmente o paciente chega pra consultar comigo, ele já vem com diagnóstico, prognóstico, tratamento, né? Já vem com tudo alinhado. Então, no fundo, a gente sabe dos excessos que a gente comete, né? Das coisas que a gente come que a gente se sente mal, dos excessos, dos abusos emocionais que a gente tem, né? Você sabe quando você é muito irritado, você sente raiva além da conta, você sabe quando você fica muito agitado e você fica muito ansioso, você sabe quando você sente muita angústia à toa, quando você tá muito emotivo e qualquer coisa te machuca. Então tudo isso é forma de toxina, de você promover toxina pro seu corpo, né?
Gostei, fiquei feliz com essa informação. Tem meses que fico irritado, outros muito sensível, chorando por tudo, e outros meses irritado e sensível. Então, é isso mesmo que eu tô falando, né? Você tá promovendo um desequilíbrio emocional, um abuso emocional, e isso tá te causando uma série de desequilíbrios e vira um ciclo, porque você causa um abuso emocional, e aí você desequilibra, acumula ama, enfraquece o Agni, e aí na menstruação você fica mais sensível, e você tem cólica, e você fica triste, você fica fraco, aí vai virando esse ciclo louco, e você acha que, tipo, é normal que você acostumou, e isso a sua realidade agora é essa. Não é normal. Você precisa sair dessa história, né? Eu tomo Cortelã, ajuda. E pra Vata Pitta, o que é Vata Pitta? Gente, lembrando que é o seguinte, não é porque você sabe a sua Prakriti, tá? Beleza, fiz consulta com a Chanda, sei minha Prakriti e agora eu vou seguir isso aqui numa tabelinha. Os alimentos pra Vata, os alimentos pra Pitta. Não é isso, tá? A gente muda. E o ideal é você seguir essas mudanças. Então, assim, lembra que eu falei que tem as fases da Lua? Então, de acordo com cada fase da Lua, você vai se alimentar, quando você está equilibrado, de acordo com aquelas regências daquelas energias para você se manter em equilíbrio, né? Quando você está desequilibrado, que a gente chama de Vikriti, né? Que você está com um desequilíbrio de algum dosha, você vai arrumar esse desequilíbrio e quando você estiver equilibrado, você vai se alimentar e viver de acordo com essas fases para você não ter desequilíbrio dos seus doshas, né? Parece um pouco complicado. Eu demorei muito tempo para entender, assim, da formação que eu fiz, dos cursos que eu fiz, cada um explica de um jeito, e aí você fica, mas como? Eu sou Pitta, mas como que é uma coisa Vata? E aí eu tenho que equilibrar meu Vata ou eu tenho que equilibrar meu Pitta? Aí fica confuso, né? Mas à medida que você vai... Por isso que eu falo pra vocês, mais do que tentar entender, né, qual é o meu dosha, chega estudante de Ayurveda pra consultar comigo e fala assim, a minha Prakriti minha Vikriti mas mais importante do que isso, porque aí, às vezes fica confuso de você entender, né, quando você tenta botar na caixinha, percebe o seu corpo, percebe como que você tá e faz o contrário do que você tá sentindo, basicamente essa a matemática. Fê, exercício físico também evita durante a menstruação, com certeza. Enquanto você estiver eliminando, com certeza. No seu pré-menstrual, você vai fazer uma atividade relativamente ok, né? Nada que vai te abusar muito, porque você sabe que o seu corpo está preparando para se desintoxicar. Então, vamos supor, todo exercício muito ativo é um exercício fogo. Então, vamos botar aí que 4 dias antes da sua menstruação, no seu período pré-menstrual, você faz crossfit, você corre 8 quilômetros e depois você faz, sei lá, um funcional cabuloso com aquele maromba da academia. Você vai sentir isso no seu processo menstrual, na sua eliminação. Você vai sentir essa carga Pitta aí. Então, talvez dê uma queimada, talvez dê uma cólica mais intensa. Então, é mais ou menos por aí. Você vai entendendo o seu ciclo e você vai se preparando de acordo. Existem pessoas Kapha Pitta? Sim, existem pessoas Kapha Pitta. Quando eu fico menstruada, me dá uma disposição para fazer as coisas e meu intestino solta. Então, Eliana, eu não sei te dizer, né? Mas provavelmente você é Vata e aí durante a sua menstruação te dá algum efeito Pitta, né? Porque essa coisa do intestino soltar. Mas isso não significa que seja algo bom. Isso significa que você precisa arrumar para que o seu pré-menstrual seja tão confortável quanto. Porque nada faz sentido. Eu preciso menstruar então agora todo dia para o meu intestino funcionar. Tudo faz o menor sentido, né? Então, assim, você tem que ter um funcionamento do intestino sempre, durante todos os dias da sua vida. Assim como você tem que ter um bom sono todos os dias da sua vida. A gente não pode ter bengalas, a gente não pode precisar de um estímulo para que um funcionamento fisiológico, uma função básica do nosso corpo funcione, tá? E nem um funcionamento interno orgânico, né? Eu preciso menstruar para o meu intestino funcionar, eu preciso menstruar para dormir bem, nada disso, tá super errado. Vanessa, para quem está na menopausa, o desconforto segue o raciocínio de desequilíbrio? Não exatamente o mesmo raciocínio, mas você sentir desconfortos na menopausa é um processo de desequilíbrio, tá? A Ayurveda entende que você não pode ter sintomas fogaços, né? Fogachos, aquela sensação de calor, aquela fraqueza, aquela oscilação de humor durante a menopausa. É errado. Você tem que passar por um processo de transição confortavelmente.
Fala sobre anticoncepcional e DIU, quais os malefícios por tirarem nosso ciclo natural? Acho que eu respondi isso, né? Anticoncepcional, você está impedindo o funcionamento natural do seu corpo. O DIU, você tem um corpo estranho. Se for o Mirena, você tem os dois, um corpo estranho e impedindo o funcionamento natural do seu corpo. Se for o DIU, você tem um corpo estranho, que vai causar alguma alteração devido àquele corpo estranho estar ali. Então, por isso que quem tem DIU geralmente tem um fluxo mais intenso, tem muita cólica, porque seu corpo tá ali entendendo que tem uma coisa esquisita que ele tem que expulsar, né? Agora, se não tem, tá tudo certo. Achando o que você faz, o que você recomenda, isso é uma coisa que todo paciente meu pergunta, toda mulher que atende consulta comigo e a gente fala sobre essa questão de menstruação me pergunta. Eu tenho um contato hoje tão íntimo com o meu corpo que eu sei exatamente quando que eu vou menstruar, quando que eu tô fértil, né? Eu sei perceber. Então, eu faço essa administração a partir disso. Hoje tem aplicativos que te ajudam a fazer essa contagem. Então, o que eu recomendo? Baixa o aplicativo, vai observando o seu ciclo, vai fazendo as anotações de como que o seu ciclo funciona, né? Sabendo que se ele dura muitos dias é um desequilíbrio de vata, né? E vai fazendo uma anotação da sua menstruação. E vai equilibrando seus doshas de acordo com seus hábitos e práticas. Aí você vai ter total autonomia do seu corpo e desse entendimento. DIU de cobre já falei, eu tirei a mordaça do corpo, mas ele ainda tá de cara por causa disso, demora um pouco, depende do que você tá fazendo para ajudar ele. Qual o método contraceptivo ideal para Ayurveda? Já respondi, você ter esse contato com o seu corpo. Você sugeriria a calcinha absorvente então, ao invés do copo coletor? Sim, Carlinha, sugeriria, ou aquele absorvente de algodão. E outra coisa, menstruação saudável, ela não mancha tecido, ela não tem aquela potência forte de manchar o tecido, você tem que jogar ele fora. Então, uma menstruação saudável tem um sangue, você limpa, o sangue sai. Aquela que cola, esse é excesso de ama, tá? Então, também é outro sinal aí para vocês saberem. Então, talvez uma calcinha... que tem gente que fala que é nojento. Gente, se você tem nojo do seu sangue, tem algo muito errado com a sua emoção, tá? Eu tô falando real, assim, de coração pra você. Se você tem nojo do seu sangue, tem algo muito errado com você. Você não pode ter nojo do seu corpo. Uma coisa é você ter nojo do seu cocô, tudo bem, porque tem ali um tanto de porcaria lá. Mas do seu sangue, é o seu sangue, tá? Então, assim, vamos repensar essa história aí. Então, a calcinha ou um absorvente de cotton, de algodão, que não seja sintético. Coisa de Maria. Por que depois da gravidez a menstruação tende a regular? Porque é um processo tão lindo e maravilhoso do seu corpo, né? Quando você passa por uma gravidez tranquila, sem muitas confusões metabólicas e hormonais, o seu corpo ele fica mais fácil de chegar no eixo, porque ele realmente recebeu um presente ali e automaticamente ele se regulariza hormonalmente. A panqueca me salvou hoje também com uma colher de mel. Meu intestino solta uns dias antes e prende durante a menstruação. É normal? Não é normal. Nenhum desequilíbrio é normal. Você se acostumou com isso, tá? Então ele solta, porque como eu falei, é aquela fase pita da lua. Aquela fase que se prepara ali, naquela parte minguante, que se prepara para a eliminação. Então é o pita atuando, geralmente solta. E durante a menstruação, que é um exercício de vata, ela prende, que é uma coisa bem seca e fria, bem característica de vata mesmo. Gente, passei do tempo da live e não caí. Desde que coloquei o DIU de cobre, parei o anticoncepcional, meu fluxo aumentou muito. Já respondi, né, gente? Corpo estranho e geralmente aumenta. Tem DIU de Mirena e não menstruo há 2 anos. Tiago e Bruna. Assustei. Falei, gente, Tiago, tira esse DIU, meu filho. Eu já falei o que eu tenho pra dizer, né? Enfim, cada um faz o que achar melhor. Ter relação durante a menstruação, erradíssimo, do mesmo jeito que você não deve fazer. Aí, gente, cada um faz o que achar, tá? Mas para Ayurveda, do mesmo jeito que você não pode fazer invertida, porque você está impedindo o funcionamento, você está fazendo o fluxo contrário do que o seu corpo precisa para fazer a eliminação, a menstruação é a mesma coisa, tá? Você tá... Entendeu, né? Que é o contrário, precisa, ao invés de... Entendeu? Beleza. Detalhe, essa live vai pro YouTube. Qual chá você indica pra amenorreia? O chia amarelo é legal, gengibre é muito legal, lavanda, sálvia, mas vai depender aí do seu dosha, se for realmente uma condição pita, tá? Porque vata, porque às vezes é uma questão emocional, uma trava emocional, aí a gente entra com uma hipnose maravilhosa pra destravar isso, e não necessariamente é um desequilíbrio de vata,
tá? Então, por isso que tem que analisar antes de indicar. É isso, gente. Acho que eu respondi tudo, ou a grande maioria. Foram muitas perguntas, mas eu acho que nesse flow que eu fui falando, eu fui respondendo. E espero que vocês tenham se beneficiado com essas informações, que vocês promovam mudanças de equilíbrio na vida de vocês. Recadinho importante. Eu nem coloquei o tema aqui, mas eu acho que vocês já vieram aqui sabendo o que eu ia falar. Recadinhos importantes. Quem mandou o e-mail para participar da segunda turma do programa Limpeza Corpo e Mente, olhem o e-mail de vocês. Teve gente que comeu mosca e perdeu. Assim como na primeira turma teve gente que comeu mosca e perdeu, na segunda turma também. Como a gente tem uma lista de centenas de pessoas, a gente dá um prazo. Olha, responde até tal dia, tal hora. Lá no e-mail fala. Se não respondeu, a gente passa pra frente. Então, prestem atenção no e-mail de vocês para vocês entrarem pro programa que vai começar na terça-feira que vem. Mudou a vida de muita gente. Foi muito legal. E vai mudar a sua vida também. E se você não participou ou não ganhou, relaxa que a gente vai promover outras histórias aqui pra frente. Não, esse aqui eu não posso falar. Tá, mas enfim, é isso. E quem quiser informações de consultas pra saber, não saber o dosha, saber como ter o autoconhecimento e autonomia pra se cuidar, pra se equilibrar, só clicar lá no link da minha bio, que lá tem todas as informações, tá? Olha a Valentina aí. Gratidão. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Ótimo final de semana. Evitem os excessos, evitem os abusos, cuidem de vocês, se amem, se valorizem, se abracem, se cuidem, comam bem, né? Tomem uma taça de vinho e não uma garrafa, equilíbrio. E é isso. Quem tem de tudo um pouco, pode ter um pouco de tudo. Beijo, gratidão. Namastê. Obrigada. Fui.